Eu quero compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus que está no livro de 2 Reis, capítulo número 4, versos 1 e 2, que nos diz assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa história começa mostrando-nos uma grande crise que vivenciava o povo de Deus naquele período. Era uma época de uma crise tão grande, tão terrível, que até mesmo o alimento estava faltando. As contas e as dívidas do povo estavam se amontoando. E para piorar a situação desta mulher, ela ficou viúva, com 2 filhos pequenos que agora os credores queriam levar pelo preço da dívida. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Se é uma crise pessoal, uma crise familiar, uma crise profissional, uma crise espiritual. Agora, seja qual for a crise, preste atenção no que Deus está falando com você nesta manhã. Aquela mulher foi buscar a ajuda do homem de Deus. Quando chegou, o homem de Deus disse a ela: O que hei de fazer-te? Eu não tenho como te ajudar. O que é que você tem em casa? Aquela mulher então pensa e diz: Olha, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Talvez essa seja também a sua situação, a sua história, vivenciando uma crise e achando que não tem solução, que não tem saída, que não tem como resolver. É interessante que o profeta evoca aquela mulher a procurar alguma coisa na sua própria casa. E ela disse: A tua serva não tem nada. Daqui a pouco ela lembra: Não, eu tenho só um pouquinho de azeite. O que eu quero que você entenda e que você aprenda é que você pode ter apenas um pouquinho, mas Deus trabalha com o pouquinho que nós temos. Se você tem um pouquinho de fé, Deus vai usar esse pouquinho de fé nesta manhã. Se você tem um pouquinho de esperança, esse pouquinho de esperança vai servir para que um grande milagre aconteça. Sabe por quê? Porque um Deus grande como o nosso trabalha até mesmo com pequenas coisas. Pequenas coisas servem de instrumentos para grandes milagres, por causa do poder que Deus tem. Aquela mulher vivenciou e experimentou isso, quando viu aquilo que era pouco se transformar em muito, quando viu aquilo que era nada se transformar num grande milagre. Ela até achou que não tinha nada em casa, depois ela lembrou. Só tinha uma botija com um pouco de azeite. E eu tenho certeza, se você tem um pouquinho de temor no seu coração, se você tem um pouquinho das coisas de Deus na sua vida, Deus vai usar esse pouquinho. Deus vai fazer multiplicar. E Deus vai fazer uma grande obra em você. Vai fazer uma grande obra nessa crise que você está vivendo. E você vai ver a crise ser resolvida, o problema ser sanado, a sua história mudada com este pouquinho. Agora eu quero te convidar nesta manhã. Coloque esse pouquinho nas mãos de Deus. Entrega esse pouquinho. E talvez você esteja me dizendo: Pastor, mas eu nem fé tenho mais, nem confiar eu consigo mais. Mas eu sei que restou pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Deposita esse pouquinho nas mãos de Deus. Porque o milagre vai acontecer na sua vida nesta manhã. Porque o milagre vai acontecer no seu lar nesta manhã. Aquela mulher viu o tudo surgir do nada. Aquela mulher viu um milagre espantoso acontecer de algo que ela desprezava. Ei, não despreze essa palavra que você está ouvindo nesta manhã, porque ela tem o poder de tirar você de toda
e de qualquer crise. Pense nisso. Programa Na Dimensão do Espírito,